Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui e você está no canal Papo de Vascaíno. Estamos passando aqui agora para atualizar vocês, torcedores vascaínos, sobre as notícias do dia do Vasco. Como eu noticiei pela manhã no nosso canal aqui, no primeiro vídeo, Gustavo Alfaro foi contactado pelo Vasco ontem e o Vasco fez uma proposta muito boa e satisfatória para ele. E hoje, né, a especulação é que o Net Vasco colocou em seu site que hoje representantes do técnico irão almoçar juntos, né, com a cúpula do Vasco. Ontem o técnico estava analisando o elenco. Ele tem 60 anos, é argentino, teve passagem por Boca Juniors e seu último emprego foi a seleção equatoriana. Passou também por outros times argentinos, tem 4 títulos na carreira, todos eles na Argentina, um com Boca Juniors e os outros 2 ali com os outros times da Argentina. E aí ele vem para o Brasil, ele vê com os bons olhos a vinda para o Brasil e analisou o elenco do Vasco ontem. Hoje eu acredito que esse almoço seja para poder colocar a assinatura do contrato em pauta ou a recusa dele de repente, talvez na negociação, para ver qual vai ser o termômetro da cúpula vascaína em querer ele realmente ou não, se ele vai poder ter carta branca ou não. E esse almoço está marcado para hoje, né, no Rio de Janeiro. Já deve estar acontecendo provavelmente também. Eu não sei o horário com exatidão, mas o almoço está marcado com os representantes do Gustavo Alfaro. Se ele chegar, é um técnico que joga no 4-3-3 ofensivo e fez a Copa do Mundo, né, com o Equador aí, sendo eliminado na primeira fase, mas agora está, né, com a proposta do Vasco nas mãos. O Vasco fez uma oferta financeira boa e aguarda a resposta aí do treinador através dos seus representantes até então nesse almoço. Então esperamos aí ter notícias até a noite da contratação do técnico, mas ele é o alvo da vez e se uma recusa acontecer, o Vasco vai partir imediatamente, né? A diretoria do Vasco vai partir imediatamente para outra opção, né, dentro do mercado. Outra proposta que está sendo colocada em questão é a ida do Luca Orediano para o Boca Juniors. Boca Juniors quer contratar o meio atacante ali, né, de 23 anos por empréstimo, tá? Por empréstimo. E aí eu não sei se isso seria uma boa para o time do Vasco, tendo em vista ele ter sido a contratação mais cara da primeira janela de transferência lá no início do ano do Vasco, né? A contratação mais cara do Vasco até hoje foi o Luca Orediano. E aí a gente espera que isso não se... que o Vasco empreste o jogador sem ter recurso financeiro nenhum. Se for para isso é melhor ele ficar aqui e tentar de repente o Alfaro pegando o time e tentar fazer o Luca Orediano jogar, assim como ele vai ter que tentar fazer todo o time, né, do Vasco da Gama jogar. Outra notícia aqui para nós aqui é que Paulo Guerreiro foi oferecido ao Vasco. Ele rescindiu seu contrato com o Racing e foi oferecido. O atleta tem 39 anos e estava livre no mercado desde a última sexta, quando ele rescindiu com o Racing e foi oferecido ao Vasco. Nesse momento aí de dificuldade, acho que a maioria dos empresários hoje querem colocar seus jogadores. Como o Paulo Guerreiro veio do Avaí, não teve uma passagem muito boa e no Racing também não foi aproveitado pelo técnico, ele não estava satisfeito e resolveu rescindir seu contrato. Já está com a idade que pesa um pouco, históricos de lesão, mas o Paulo Guerreiro no auge seria um atacante bom. Em contrapartida, o Vasco tem a proposta aí colocada para Lucas Prato e possivelmente esteja esperando a definição do treinador, né, se for o Alfaro, para poder nós noticiarmos de repente a vinda dele. Mais uma notícia aqui para vocês rapidamente. Guerra Medel vai fazer os exames, né, provavelmente deva ser anunciado essa semana. Ele está no Rio desde a madrugada de sábado, mas hoje ele deve estar completando seus exames na parte médica de São Januário, lá na parte médica do Vasco, e posteriormente sendo anunciado. Então fica aí a dica. Provavelmente, se o Alfaro aceitar, de repente a apresentação do técnico e do Guerra Medel sejam juntos, e com isso também de repente a gente tem a assinatura aí também do Lucas Prato aí no Vasco da Gama.
Não sei se, de repente, com essa idade toda, o Vasco somatizando seria uma boa, mas o Vasco precisa de experiência, isso é fato. Então essas são as notícias agora da parte da tarde para vocês, esse apanhado de notícias do Vasco, né? Atualizações sobre o técnico do Vasco, atualizações sobre a contratação do Boca Júnior, que quer o Luca Orediano, né? Inclusive o Riquelme ligou, parece que diretamente pro Luca Orediano, e disse que conta com ele. E também as notícias aí do Paulo Guerreiro, que foi oferecido, mas o Vasco negou e não abriu negociação nenhuma com o Paulo Guerreiro. E além disso, as contratações e as tratativas com o Lucas Prato ainda continuam, porque não teve negativa nenhuma. Então a última notícia é exatamente aquela que ele tem a proposta em mãos. E eu acredito que seja devido ao técnico, né, Rodrigo Alfaro. O Vasco volta a jogar somente agora contra o Atlético Paranaense na 16ª rodada, porque o jogo contra o América foi cancelado. E o Vasco não vai atuar nessa próxima rodada. Então vai ter um espaço de tempo aí grande, né, de 10 dias basicamente, para o treinador chegar, se ambientar, sentir o time e concretizar alguma coisa para a gente poder enfrentar o Atlético Paranaense em casa, ainda com portões fechados. Então, essas são as notícias aí do canal Papo de Vascaíno, e peço a você que está do outro lado assistindo, que se inscreva no canal, ative os sininhos aqui, ó, tá todo aqui, ó, o procedimento para vocês fazerem, caso vocês tenham gostado. Nos ajude aí, nos ajude a crescer, a chegar a mais vascaínos, ao YouTube nos divulgar aí com as informações, né? Porque aqui não tem blá blá blá, aqui é notícia direta, notícia de fonte verídica, citando as fontes e trazendo para vocês o melhor que a gente pode trazer de notícias para poder deixar você, torcedor vascaíno, informado, né, sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e sobre as situações que acontecem no dia a dia do Vasco. Então nos ajude, eu conto com vocês e espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Comente aqui os conteúdos que a gente está colocando, os vídeos. Se não estiver gostando também, deixe um comentário para que a gente possa melhorar, porque a evolução ela é constante e a gente acredita que uns ajudando os outros a gente consegue chegar muito mais longe e também melhorar dia após dia, porque eu estou aqui fazendo um canal e eu quero ter o melhor de conteúdo para os vascaínos. Então a opinião de vocês que estão do outro lado assistindo, vascaínos ou admiradores do futebol, é muito importante para a gente, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a noite, se Deus quiser, com mais atualizações sobre o Vasco da Gama. Léo Azevedo, canal Papo de Vascaíno.